Fala pessoal, hoje tem notícias sobre os incêndios no Pantanal que esfumaçaram Cuiabá, tem a saída do cacique Raoni do hospital indo de volta para sua aldeia e promete lutar pela defesa dos povos indígenas, e tem pesquisa científica recentemente publicada na Science com um relatório super completo sobre o lixo plástico no mar e alternativas e formas que a gente pode encontrar para evitar que o colapso chegue muito logo, né, muito cedo. Acompanhe aí porque está começando o extrato de notícias do programa Verde Mar desta segunda-feira, dia 27 de julho da pandemia de 2020. Dia 26 de julho é o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. Além de serem berçários para diversas espécies de peixes e mariscos, são peças-chave no combate às mudanças climáticas. Os manguezais são responsáveis por grande parte do sequestro e armazenagem do carbono da atmosfera. Além disso, ainda atuam na proteção contra tempestades, minimizando o impacto nas regiões costeiras. Manguezais são áreas úmidas na transição entre ambientes marinhos e terrestres, e concentram-se nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. No Brasil, se estendem desde o Oiapoque, no Amapá, até Laguna, em Santa Catarina, totalizando uma área de 1,2 milhão de hectares. O Brasil é o terceiro país com maior área de manguezais e o que abriga a maior área contínua deste ecossistema. Proteger os manguezais é proteger a vida. E é lembrando sobre o Dia de Proteção aos Manguezais que a gente começa o programa Verde Mar desta segunda-feira, dia 27 de julho da pandemia de 2020. Muito bom dia a todos e todas que estão acompanhando. Nosso papo de hoje vai ser sobre educação ambiental em unidades de conservação, mas não só isso, e também as notícias do dia que a gente sempre traz aqui. É como a gente começa o programa de hoje, com uma notícia boa. É a saída, a alta, né, do cacique Raoni. No último sábado ele teve alta do hospital, estava internado já há alguns dias com úlcera, com alguns problemas, inclusive de depressão, e agora ele está de volta à aldeia e ele disse que quer viver muito ainda para lutar pelos povos indígenas. Então a gente começa o programa celebrando os manguezais e celebrando a saída do cacique Raoni do hospital de volta à aldeia. Mas não só de notícias boas, não é só de notícias boas que a gente vive, né? Então a gente vai lá para o site da Conexão Planeta para mostrar uma notícia que a gente já tinha falado na semana passada sobre o recorde de incêndios no Pantanal, de focos de incêndio no Pantanal, e não é aquele incêndio, aquela queimada natural que é típica do bioma, né? Tem muitos incêndios provocados e fora de controle. E no fim de semana, a gente recebeu algumas fotos de Cuiabá encoberta por fumaça. E é fumaça lá vinda do Pantanal. Tem imagens de satélite mostrando, né, os focos de incêndio dentro da área protegida, da área do bioma Pantanal, e como que a fumaça está se espalhando, chegando a Cuiabá, numa foto que se espalhou aí pelas redes, mostrando o impacto, né, dessas queimadas no Pantanal, também nas cidades, não só no o que a gente vê, né? Assim, começou a chegar no que a gente vê. E aí, para falar de proteção, eu vou entrar rapidinho na página do Facebook do SOS Floresta do Camboatá, porque a prefeitura, junto com o governo do estado e o governo federal, estão querendo passar o trator, passar a boiada, marcaram a audiência pública virtual para o próximo dia 7, e a gente está na campanha, porque primeiro de tudo, não é um momento, no meio de uma pandemia, para a gente fazer uma audiência pública virtual, em que é difícil de se inscrever e conseguir o link para entrar. Isso a gente já falou no programa especial que a gente fez com o pessoal do SOS Floresta do Camboatá. Além disso, não dá para imaginar que pensam em derrubar mais de 200 mil árvores no último remanescente de Mata Atlântica em áreas planas da cidade do Rio de Janeiro para construir um autódromo, sendo que do lado
Tem a área de Jericinó, que já está preparada, foi usada durante a Olimpíada e poderiam, por exemplo, se querem tanto construir um autódromo, tem alternativas. Então, tem uma campanha grande aí. Quarta-feira a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu já quero alertar, tem várias petições rolando, tem uma movimentação. Então, entrem lá nas redes do SOS Floresta do Camboatá para a gente brigar mesmo contra isso, porque é inadmissível que em plena pandemia, em ano de 2020, a gente com as perspectivas aí piores possíveis com relação ao meio ambiente e à nossa vida no planeta, ainda pensem em derrubar a árvore para construir autódromo. Por outro lado, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul adotaram um plano de ação para a conservação da fauna e da flora. Essa notícia que está lá no site do WWF Brasil, com portarias estaduais que permitem que 22 espécies criticamente em perigo e seus ecossistemas sejam protegidos. Né? Foi oficializada a elaboração do Plano de Ação Territorial para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção no Planalto Sul, com a publicação das portarias respectivas de cada estado. As espécies previstas no plano são da Mata Atlântica, um dos biomas brasileiros com maior abrangência e mais ameaçados pela perda de hábitat. Tem a notícia lá no site do WWF Brasil, quem quiser se aprofundar um pouco mais, e tem os links na descrição aqui do vídeo. Indo agora para o site do ISA, o Instituto Socioambiental, eles sempre às sextas-feiras fazem um balanço também geral de notícias, e aí em destaque, né, tem a bomba da semana que eles chamam, que com mais de 18 mil indígenas infectados, a pandemia do novo coronavírus avança em ritmo acelerado entre as populações indígenas no Brasil. A Covid-19 tem afetado também os profissionais responsáveis pelas ações de saúde entre as populações indígenas. Até 16 de julho, ao menos 1.337 funcionários que trabalham no subsistema de saúde indígena haviam sido afastados por conta da doença. Outros 971 por relação a síndromes respiratórias agudas diversas, que não a Covid-19. E nem sempre tem teste para tudo, então muito provavelmente algumas dessas afastamentos por síndromes respiratórias agudas sejam também por causa do coronavírus. Né? As informações foram obtidas através de um pedido de acesso à informação feito ao Ministério da Saúde no final de junho e são relativas aos afastamentos profissionais acometidos pela Covid-19 e os descartados tratados como síndrome gripal. Tem lá bem... As populações indígenas estão sofrendo cada vez mais com a chegada da Covid-19 e desse SARS-CoV-2 entrando, né, junto com garimpeiros ilegais, com madeireiros e gente, inclusive, que eu vi esposas de militares maquiando Yanomamis lá na reserva, na terra indígena Yanomami. Agora no site do Projeto Verde Mar, no projetoverdemar.com, a gente tem o vídeo lá, o programa completo que a gente fez com o professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, falando sobre cultura oceânica. E nas notícias eu destaco um estudo que foi um relatório, na verdade, bem completo, que foi lançado aí há alguns dias, foi publicado na revista Science, um artigo no dia 23 de julho, que chama, né, o nome desse relatório é o Breaking the Plastic Wave, quebrando a onda de plástico. Né? Uma análise global usando modelagem inédita foi a base para esse artigo que foi publicado na Science. Esse relatório completo é muito completo, tem gráficos e é bem interessante. Eu nem consegui terminar de ler ele, mas eu li bastante coisa, li o artigo da Science, né? E ele mostra, na verdade, uma perspectiva que a gente pode reduzir os fluxos anuais de plástico no oceano em cerca de 80% nos próximos 20 anos, aplicando soluções e tecnologias existentes. Mas nenhuma solução única pode atingir esse objetivo. E ao contrário, né? Só vamos conseguir quebrar essa onda de plástico realizando ações imediatas, ambiciosas e concertadas. O resultado destaca a urgência com a qual são necessárias intervenções extensas no sistema. Né? A análise dele de um modelo resumindo de forma bem simples, se tudo for feito o que está comprometido já, né, pelo planeta em reduzir as emissões de plástico, a gente não vai chegar a 6% de emissão de redução até 2040. Mas, então, por isso mesmo, eles dizem que é preciso que se mexa a fundo, mude o sistema, que se taxe e se cobre muito da produção do plástico, que mude
completamente a nossa visão de mundo, resumindo, tá? Então o artigo é bem extenso também, bem completo, muito interessante. Eles fizeram vários cenários, 5 cenários diferentes. Se a gente só atacar o pré-consumo, se a gente só atacar o pós-consumo, se a gente atacar tudo, investir em reciclagem, investir em novos materiais, novas tecnologias, na melhor das hipóteses, a gente consegue chegar a 78% de redução das emissões de plástico até 2040. Tá? Então, vale a pena ali, tem o link para o artigo completo. Quem quiser acompanhar, é só chegar. E uma das vertentes dessa mudança, se não a principal, ou se não talvez a única, é trabalhar a educação ambiental e projetos políticos pedagógicos usando as unidades de conservação como espaços educadores. E é sobre isso o nosso assunto de hoje. Para se falar em política ambiental, é preciso considerar processos de aprendizagem, capacitação e educação ambiental. Assim, é papel e dever do Ministério do Meio Ambiente organizar e estruturar ações educadoras, com a definição de diretrizes e a integração de setores, diálogos, práticas e políticas públicas. Por isso, em 2014, foi elaborado o Projeto Político-Pedagógico do Ministério do Meio Ambiente, com os objetivos principais de organizar e estruturar o conjunto de processos educativos do Ministério e suas entidades vinculadas, para articulação, integração, coesão e sinergia entre os setores, a sociedade e as políticas públicas socioambientais. Como um dos eixos estruturantes deste projeto está o Espaço Educador, no qual estão inseridas as unidades de conservação, que podem e devem ter um papel muito maior. Para se falar em política ambiental, é preciso considerar processos de aprendizagem, capacitação e educação ambiental. Assim, é papel e dever do Ministério do Meio Ambiente organizar e estruturar ações educadoras, com a definição de diretrizes e a integração de setores, diálogos, práticas e políticas públicas. Por isso, em 2014, foi elaborado o Projeto Político-Pedagógico do Ministério do Meio Ambiente, com os objetivos principais de organizar e estruturar o conjunto de processos educativos do Ministério e suas entidades vinculadas, para articulação, integração, coesão e sinergia entre os setores, a sociedade e as políticas públicas socioambientais. Como um dos eixos estruturantes deste projeto está o Espaço Educador, no qual estão inseridas as unidades de conservação, que podem e devem ter um papel muito maior do que ser uma simples área natural protegida, como explica o professor Marcos Sorrentino, da Universidade de São Paulo. Muitas vezes se olha para a unidade de conservação apenas como um estoque de possibilidades para o futuro. Outras vezes se olha a unidade de conservação como uma forma de desencargo de consciência. A gente destrói tudo o resto e deixa a unidade de conservação para dizer que a gente não é degradador. Outras vezes ainda se olha a unidade de conservação apenas como um momento de descanso a essa vida atribulada e degradadora. Mas ela pode ser muito mais do que isso. Ela pode ser um ponto de resistência a um modo de vida degradador, desde que ela tenha uma gestão participativa e educadora, possibilitando as pessoas que se juntam em torno da conservação da unidade dialogarem sobre como é que a unidade de conservação espalha influências positivas em todos os municípios do seu entorno, junto a toda a população do seu entorno. Então, certamente, uma unidade de conservação, para fazer isso, ela precisa que a população de dentro e de fora da unidade de conservação se comprometa com ela, goste dela, saiba da importância dela. Elas podem influenciar as políticas municipais, elas podem participar do conselho municipal, de iniciativas de projeto político pedagógico. Então, a minha leitura sobre unidades de conservação é que elas, ao mesmo tempo, refletem
esse modelo de produção e consumo que limita, né, que divide espaço para degradação, espaço para conservação, e o que nós devemos almejar é que todo o planeta Terra seja uma unidade de conservação, mas, por outro lado, ela tem um potencial muito grande de ser um espaço regenerador desse modo de vida desejado, né? Que é de se expandir e fazer com que os espaços hoje degradados voltem a ser espaços conservados. É isso aí, pessoal. Essas foram as principais notícias socioambientais desta segunda-feira, dia 27 de julho, da pandemia de 2020, pesquisas científicas recentemente publicadas, e a gente teve um papo muito interessante sobre projetos políticos pedagógicos com a pesquisadora e consultora Maria Henriqueta Raimundo. Vale muito a pena. Quem quiser acompanhar, só clicar na bolinha aqui e participe. Acesse nossas redes sociais em @Projeto Verdemar e no nosso site projetoverdemar.com. Valeu, gente. Até a próxima.